Hai, minasan, konnichiwa! Aqui é o Ricardo Cruz e hoje a gente vai falar sobre alguns hábitos brasileiros que devem ser evitados no Japão, para evitar climão, coisas culturais, diferenças culturais. Mas antes disso eu quero avisar vocês que a partir do dia 4 até o dia 10 de maio a gente realiza uma novíssima Nihon Golden Week, que é o nosso evento de língua japonesa do Nihongo. Vamos falar de como você pode aprender na prática, trazer material da cultura pop para dentro do seu dia a dia e começar a aprender, desenvolver o seu aprendizado de japonês. O evento é super legal, temos convidados novos, vai ser muito, muito legal, então não perde. Para você participar é de graça, aqui embaixo na descrição tem um link, você clica, coloca o seu e-mail lá e é só isso que você tem que fazer. Começa dia 4, vejo você lá. Muito bem, hábitos da nossa cultura, da cultura brasileira, que é muito diferente da cultura japonesa, então claro que vão haver incongruências, né? Aliás, a cultura japonesa, ela é famosa por suas especificidades, né, de hábitos muito que estão conectados com a cultura só do Japão, mesmo na Ásia, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Começando pelas saudações. Quando você encontra, né, e faz o seu aisatsu, né? Aisatsu, que é a sua apresentação, quando você vai saudar a pessoa. No Japão não há contato físico. Claro, a gente que não tem nenhum traço oriental na nossa feição, temos uma vantagem em relação a isso, porque os japoneses vão perceber, obviamente, isso dá pra ver, está na cara, e eles próprios devem propor um aperto de mão, porque sabem que é assim que funciona no Ocidente. Mas entre os japoneses não existe contato físico na hora, nem um aperto de mão, que em japonês é akushu, akushu, né, você apertar a mão, assim, você dar a mão, cumprimentar com a mão. Também não vai ter o abraço, né, que é o hagu, hagu vem do inglês. E também não vai ter o beijinho no rosto, muito menos o beijinho no rosto, que é o kisu, kisu, né, não vai ter o kisu, nem o hagu, nem o akushu. Nada disso. Num dos primeiros shows que eu fiz com o Jump Project no Japão, o Hironobu Kageyama inventou no palco de eu mostrar para o público, para a audiência, como que funcionava o cumprimento básico aqui no Brasil, que é um beijinho no rosto. E fez eu dar um beijinho no rosto da Rika Matsumoto, que na época fazia parte do Jump, ela é a dubladora oficial do Ash, do Pokémon, né, que no Japão é o Satoshi, uma celebridade, né, cultuada pelos fãs. E ele me fez dar um beijinho no rosto da Rika Matsumoto ali na frente de todo mundo, aqui esse assunto rendeu meses e meses, o povo falando chocados com a cena, porque no Japão isso não existe. Outra questão que eu já também sofri na pele é: você no Japão não joga papel higiênico no lixo, né? As privadas, o sistema de escoamento de esgoto do Japão, a tubulação, ela é toda preparada para receber o papel higiênico direto no vaso. Você joga no vaso, sempre, e dá a descarga. Quando eu morei lá, né, e papel higiênico em japonês vem do inglês também, é toirettopepa, toirettopepa, né, você não joga ele no lixo. Quando eu morei no Japão em 99, eu passei por uma situação bem constrangedora que eu não sabia dessa regra e joguei num recipiente que tinha num banheiro de uma das famílias que me hospedou. E depois que eu descobri que aquele localzinho que eu enfiei, aquele papelzinho não muito limpo, não era um lugar para descarte de papel higiênico, e sim um outro negócio para guardar uma outra coisa da intimidade da mãe da família. Que nojo. Então aconteceu essa situação, eles me explicaram, assim, dando risada da situação, eu aprendi e desde então falo para todo mundo, todos os meus amigos que vão pro Japão, falo: olha gente, é privado, o sistema lá é que joga tudo na privada, né? Papel higiênico sempre na privada no Japão, nunca no lixo e nada que se pareça com lixo, não. No Japão, como vocês devem imaginar, né, um país bastante organizado como atrasos são muito mal vistos. Quando você combina alguma coisa com alguém, você deve ser pontual. Mais do que isso, existe uma regra, uma etiqueta de que é sempre de bom grado você chegar até 5 minutos ou 10 minutos antes do combinado no encontro, né? E eles chamam essa reunião das pessoas, quando você, vamos marcar em frente à estação, vamos marcar na minha casa, né? Quando os membros desse compromisso vão se reunir, isso é shugo, né? Que é reunião. Então tem uma expressão que a gente pode montar que é, por exemplo, 5分前 shugo, né? Uma reunião, um encontro, 5 minutos antes, né? 5分前, 5 minutos antes. Ou 10分前, né? 10 minutos no caso, né? 10分前 shugo. Então se reunir 10 minutos antes, né? Com os japoneses é sempre educado você chegar 5 a 10 minutinhos antes do encontro. A separação de lixo no Japão também é muito mais específica do que a gente vê por aqui. Até porque lá a reciclagem, né, ou recycle em japonês, né, recycle,
é levada bastante a sério. Então eles separam bastante o lixo, né? Uma garrafa PET vai ter um lixo só para ela. Até aquelas máquinas, sabe o gacha-gacha, que você coloca uma moedinha, gira uma manivela e ganha uma bolinha, que dentro vem um brinquedinho, que é uma febre no Japão, até fora do Japão. Existem lixos só para você jogar a bolinha vazia de plástico, né? Lixeira só para líquidos. Então, não é só lixo reciclável e não reciclável, né? É lixo bastante separado e os japoneses costumam respeitar bastante essa separação. A questão do lixo no Japão, ela é bastante séria. Isso é tema até de seriados que brincam até com essa neurose, com essa preocupação gigante dos japoneses, os vizinhos, um fiscalizando o outro na hora de jogar o lixo. No Japão, o descarte é uma coisa muito mais cuidadosa e mais bem complexa do que a gente faz aqui. Tanto que as ruas, né, e o Japão é famoso por isso, as ruas elas são lisinhas. A maioria das ruas que você vê, se você não vê uma bituca de cigarro, né, que é coisas que você joga, assim, que você joga na rua, tem até uma expressão em japonês para isso que é poiste. Poiste, esse poi é de monomatopeia, né, de barulhinho de você jogar, e ste vem do verbo steru, que é jogar fora. Então esse descarte, jogar lixinhos na rua é uma coisa extremamente proibida, extremamente mal vista. Você pode tomar uma bronca, pode tomar uma chamada de alguma autoridade que esteja ali observando. Então cuidado com essa questão do lixo no Japão, né? Lá é um assunto bastante sério, como deve ser levado a sério, né? A questão do descarte, né? Que é um problema mundial. Outra diferença cultural bastante grande é em relação aos pagamentos. Quando você vai comprar coisas na rua e você chega ao caixa e na hora de fazer o pagamento, você vai observar uma diferença cultural. Primeiro, existe uma caixinha no balcão entre você e o atendente. Você nunca entrega o dinheiro direto na mão da pessoa que está te atendendo. Você coloca o dinheiro na caixinha e essa pessoa que está te atendendo vai pegar da caixinha o seu dinheiro e depois vai te dar o troco. No Japão, não há arredondamentos de preços. Você tem que pagar até os últimos centavos e a pessoa tem que te devolver até os últimos centavos. Então, se uma coisa custa 1.298 ienes e você dá 1.300, a pessoa vai te dar de troco 2 ienes, né? Ela vai pegar 2 moedinhas pequenininhas, levinhas de 1 ien e vai te mostrar primeiro eles exibem o troco e falam, né? Tanto de troco te exibem e colocam na caixinha na sua frente. E você pega dali. Então você não tem contato direto com a mão dos outros, né? Conecta com aquela outra parte do vídeo, né? Que eu falo que não tem muito contato entre as pessoas de se tocarem no Japão. E isso explica muita coisa em relação ao que está acontecendo na pandemia, né? O Japão é um dos lugares do mundo onde teve menos casos e muito acho que se deve a esses hábitos naturais, culturais de não ter contato físico e uso de máscara, assim, normalmente, quando as pessoas estão gripadas, etc. Mas isso é um outro assunto. Já que eu ensinei palavras nos outros, ensinarei aqui também, né? Troco, em japonês, é otsuri, otsuri, né? Do jeito polido. E o caixa de algum estabelecimento é reji, reji, esse em katakana, tá? Reji e otsuri. Outro hábito bem diferente lá no Japão é em relação às boas maneiras com o uso do celular, do aparelho celular, em relação ao transporte público principalmente, né? As boas maneiras em japonês eles chamam de mana, né? Que vem de manner, do inglês. Suas boas maneiras em público. No metrô, nos trens, de maneira geral, você não pega bem você atender o celular. Você normalmente ignora as ligações, você não atende, não fala. Você pode usar o celular, você mexe, responde e-mails, usa o celular normalmente, mas falar ao telefone dentro de trens e metrôs no Japão não é uma coisa bem vista. Se é uma ligação urgente, você deve sair da estação, a próxima que parar, você sai, fala rapidinho, volta e continua a sua viagem. Se você está sentado perto dos assentos prioritários, né, para idosos, gestantes, etc., as boas maneiras dizem que você tem que, inclusive, desligar o aparelho. Tá? E tem aí uma relação com pessoas que possam ter, por exemplo, um marca-passo, de repente os aparelhos ligados ali perto daquela pessoa que tem esse equipamento pode ter alguma interferência, então eles preferem desligar, que você desligue o aparelho, isso está escrito bem sinalizado dentro dos trens. Se você estiver num trem-bala, né, que às vezes não para tão cedo e pode fazer viagens longas, você pode falar bem baixinho, né, bem baixinho, bem disfarçado e rápido, ou se você precisar atender uma ligação mais longa e urgente, você tem um setor entre os vagões dos trens, um setor que você pode se deslocar até lá e você falar com mais tranquilidade. E não é só dentro de trens e metrô, mas principalmente dentro de trens e metrôs, mas não só lá
que você tem que tomar cuidado ao falar no celular. Dentro de fumódromos também é bom você evitar, quando tem, né, momentaneamente um pessoal junto dentro do ambiente pequeno, dentro de elevador, né, não é muito bem visto falar ao telefone. Isso em japonês a gente pode chamar de keitai denwa mana, né? Boas maneiras com o telefone celular. Uma etiqueta em relação aos keitai denwa, né, que é o telefone celular. Para a gente fechar o vídeo de hoje, uma última característica bastante diferente, será? Mas uma característica que lá é um pouco mais forte do que aqui é o seguinte: não pega bem você convidar mais pessoas para ir a um encontro, para ir a um compromisso, algo que você marcou com o japonês, sem avisar a pessoa antes. Então, marcamos no metrô de ir a tal lugar. Aí você aparece de repente com um amigo. Você marcou com uma pessoa, mas você chega com um amigo e você não avisou que o amigo ia junto. Isso não pega bem no Japão, né? E em relação a ir à casa de alguém, menos ainda, né? Você marcou de ir na casa de um amigo japonês e de repente você aparece lá com mais uma pessoa. Isso aqui no Brasil também não é muito legal, mas no Japão não é legal mesmo, né? Você é sempre de muito bom grado, você sempre avisar a pessoa com quem você marcou se vai haver a presença de outra pessoa, se você convidou mais alguém além do que estava originalmente combinado, tá? Aqui no Brasil também, como eu disse, também tem uma zona cinza aí em relação a esse assunto, mas no Japão é algo que está no ar, as pessoas prestam atenção e não fazem isso. E convidar, para esse item também não ficar sem uma palavra, convidar alguém, né? Convidar em japonês é shoutai suru, verbo shoutai suru. Dareka o shoutai suru, convidar alguém. Muito bem, diferenças culturais é sempre um assunto muito interessante e é um assunto que a gente tem que ter na cabeça quando a gente for, né, viajar ao Japão, conversar com uma pessoa do Japão. E os japoneses também, né, seria legal mostrar para eles como funciona a nossa cultura também, para ele entender os nossos hábitos também e tudo fluir na maior paz, sem grandes contratempos. Espero que você tenha curtido este vídeo e para aprender mais sobre cultura japonesa, para aprender mais sobre língua japonesa, para vocês aprender a como usar as coisas que a gente gosta, por exemplo, esses livros, mangás, brinquedos, tudo que a gente curte, a serviço da construção do nosso conhecimento em Nihongo, a gente vai promover um evento totalmente gratuito e online, que é a Nihon Golden Week, numa nova edição, com novas entrevistas, novos conteúdos, então não perde, vai começar no dia 4 de maio e termina no dia 10 de maio. Para participar, basta você estar cadastrado na nossa comunidade, né, na comunidade do Nihongo. Você vai em www.cursonihongo.com.br, coloca o seu e-mail, aí você recebe toda a nossa comunicação, além do nosso mini curso em 8 vídeos e o nosso e-book. Tudo de graça. E nessa época de evento você ganha também a entrada por evento que é totalmente online. Você vê de onde você estiver, quando você puder. Então é isso aí. Se inscreve aqui no canal também, deixa o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Já né?